Nessa aula aqui eu vou falar sobre acústica. Vou falar sobre outras coisas, mas o foco aqui vai ser acústica. É, eu vou dar um exemplo aqui ainda sobre a aula de Line Array. Eu vou mostrar aqui esse programinha que mostra em animação aqui. Aqui eu tenho duas fontes pontual, gerando aqui uma alta frequência. Né? Tem aqui dois alto-falantes, duas fontes pontual, gerando aqui uma alta frequência. Aqui eu tenho um medidor de pressão sonora em tempo real. A gente vê que quando a gente põe aqui nessa interferência destrutiva, nesse lóbulo aqui, a gente tem quase nada de pressão. Né? Aqui que não está tendo interferência destrutiva, a pressão é bem alta. Já que nesse lóbulo aqui a gente tem pouca pressão, pouco ou nenhuma pressão sonora. Se eu diminuo a frequência, começa a existir um acoplamento. Que o acoplamento é como se fosse uma fonte só gerando ali uma frequência. Né? Então, se eu diminuo a frequência, começa a existir ali um acoplamento. Ou então, se eu diminuo também o espaçamento, né? Também começa a existir ali um acoplamento. Se eu diminuo o espaçamento entre as duas fontes pontual. Então é isso aí sobre o exemplo. Ainda falando de line array, qual que seria a vantagem de ter um line array aí que realmente funcionasse como line array? A vantagem é que pelo menos naquelas frequências que ele funciona como line array, elas vão ser limitadas ali à altura ali da caixa de som. Então não vai ser direcionado o som nem para o teto nem para o chão. Isso vai aumentar consideravelmente o som direto em relação ao som reverberante. Né? Então ali a distância crítica vai ser bem maior, eu vou ter uma inteligibilidade bem menor com menor quantidade de caixa. Então essa seria aí a vantagem de uma line. Ondas sonoras. O que são ondas sonoras? Na verdade, o que são ondas? Ondas são perturbações que se propagam através de um meio. Olhando aqui para essa figura, imagina que essas bolinhas pretas aqui são as moléculas de ar, porque no meio físico tudo é composto de moléculas, né? Então o ar ele também tem as suas moléculas. Então essas bolinhas pretas aqui são as moléculas de ar. E elas, imagina que elas estão aqui tudo interligadas por molas. O que acontece se eu vim aqui e empurrar essa molécula? Quando eu empurro ela, a primeira coisa que vai acontecer é que ela vai passar essa força, ela vai transferir essas forças para as outras moléculas. É claro que de uma para outra vai diminuindo cada vez mais essa força. Mas essa força vai ser passada para essas moléculas e quase instantaneamente, porque elas estão interligadas. Isso aqui é quase como se fosse uma mola contínua, uma mola inteira. Então você mexe aqui o início da mola, quase que imediatamente você mexe a mola inteira. Então essas partículas, elas se movem lentamente. Quando você empurra elas se movem lentamente aqui para o lado, porque quase que imediatamente ela transfere essa força de empuxo aí para as outras, então ela se move muito pouco e muito lentamente. Mas, no caso do som, essa perturbação, ela vai se propagar a 344 metros por segundo, né? Ou seja, a velocidade com que ela vai passar aqui de uma para outra, aqui, de uma molécula para outra, é 344 metros por segundo. Né? Então, se eu empurro, eu crio aqui uma compressão. Né? Esse ajuntamento de moléculas, elas vão passando ali essa força de uma para outra. E o que vai acontecer com essa primeira molécula que a gente empurrou aqui? Depois, quando eu empurro, ela vai passar, né, a força para as outras e ela vai voltar para o ponto de equilíbrio, que era onde ela estava inicialmente, né, quando não tinha aplicado força nenhuma para ela. Então ela vai naturalmente voltar ali para a posição de equilíbrio. A gente nota aqui que a molécula ela não se moveu, não foi a molécula que catou e saiu andando a 344 metros por segundo, mas foi essa força que a gente empurrou nessa molécula que foi transferida para as outras a 344 metros por segundo. E foi assim se propagando. E ao mesmo tempo que eu empurrei, se eu empurrar, por exemplo, essa molécula, ao mesmo tempo que aqui desse lado ela cria uma compressão, de outro ela vai criar uma rarefação. A rarefação vai indo para cá, né, eu dou um tranco nela para cá. Ela vai puxar todas as outras, então
essa rarefação vem para cá, ao mesmo tempo que essa compressão ela vai empurrar as moléculas para cá. Então, sobre moléculas de ar e onda sonora é isso aí.